Meus irmãos, minhas irmãs, vivendo hoje o 26º domingo do tempo comum, o dia da Bíblia, o dia do nosso padroeiro São Miguel Arcanjo, nesse tempo que vivemos e que somos convidados a ouvir a palavra de Deus, para que esta palavra ressoe em nós, para que essa palavra nos transforme e nos transformando, nos faça transformadores. Esta é a grande questão que temos que vivenciar. A palavra de Deus que é acolhida para ser vivenciada, anunciada e transformadora. Nós não ouvimos a palavra de Deus para nos confortar. Nós ouvimos a palavra de Deus para nos desinstalar e para nos chamar a fazermos a leitura crítica deste mundo, com discernimento, a leitura crítica da vida das nossas comunidades, a questão crítica da nossa própria vida, para sermos transformados. Essa é a grande questão da conversão. A conversão é transformadora e nos transforma para transformar o mundo que vivemos. Nós não podemos aceitar este mundo cheio de tanta desigualdade, cheio de tantas situações que desumanizam a vida. Deus quer que a nossa vida seja humanizada e nós somos chamados a sermos humanizadores do mundo em que vivemos. E o mundo que vivemos é este mundo, neste momento, na situação que vivemos. Temos que ter o senso crítico, o senso de discernimento, de percebermos a realidade que estamos vivendo. A palavra de Deus sempre nos questiona. Nós, ouvindo aqui o livro dos Números, vemos como já Moisés delega. Moisés já é sinodal. Ele chama um grupo para pensar junto, para refletir junto, mas é uma sinodalidade tão radicalizada que até aqueles dois que não tinham participado da reunião e não tinham participado daquele discernimento inicial, estavam profetizando no acampamento e vieram reclamar. O próprio Josué veio reclamar e o Moisés diz para ele: fossem todos assim. Todos fossem portadores da palavra de Deus, todos fossem portadores dessa mensagem. Às vezes nós vivemos num mundo tão sectário, de tantas divisões, e que queremos eliminar as pessoas, queremos cortar as pessoas. Nós temos que ter critérios bastante claros para caminharmos. Nós não estamos propondo um vale tudo e está tudo bem. Não, temos que ter um critério. O nosso critério é Jesus. E nós vemos no Evangelho, quando o próprio João diz: vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Isto é, que está tirando a alienação das pessoas, a divisão. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. É interessante como eles dizem. Eles não dizem, ele não te segue. Ele diz, ele não nos segue. Ele não é da nossa panelinha. Ele não é do nosso grupo. Ele não é da minha denominação. Então, nós o proibimos. Que coisa, não é? E Jesus diz, não o proibais. Quem não está contra nós, está conosco. O que é estar conosco? Não é fazer parte de um grupo fechado, mas ter o sentido, o rumo da vida. Quiseram expulsar, proibir, porque ele não está no nosso grupo. Esse não é o critério. O que traz pertença não é fazer parte de um grupo fechado, de um grupo selecionado,
de um grupo VIP, de um grupo privilegiado, mas é o critério que Tiago vai nos colocar, critérios muito objetivos. Eu imagino que existam muitas pessoas por aí que gostariam de arrancar essa página da Bíblia, do livro de Tiago. E é interessante que a gente vê tantos pregadores, sejam de que religião for, sejam de que denominação for, citam pouco o livro de Tiago. É um livro pouco citado, porque o Tiago, o primeiro apóstolo de Jesus a ser assassinado, a ser martirizado, a ser eliminado, foi ele. E ele diz: ricos, chorai e gemei, porque o vosso ouro e a vossa prata vão enferrujar. Essa riqueza, num mundo de tanta desigualdade, sufoca os pobres, sufoca o trabalhador, sufoca o desempregado. O Tiago deixa aqui muito claro, quando ele diz: amontoastes tesouros, vede o salário dos trabalhadores, amontoastes tesouros em cima do salário injusto que pagais aos trabalhadores, que ceifaram vossos campos, e vós deixastes de pagar. Mais claro que isso, como diria uma gíria antiga, mais claro que isso, só dois isso. Ou Tiago, usando uma linguagem mais moderna, diria: entendeu ou querem que eu desenhe? Os que enriquecem, ceifando a vida, fazendo injustiça contra os trabalhadores, vós deixastes de pagar. Está gritando o clamor dos trabalhadores e chegou aos ouvidos de Deus. Deus ouve o clamor dos injustiçados, Deus ouve o clamor dos trabalhadores, Deus ouve o clamor dos que estão sendo oprimidos e marginalizados. Isso que é escandalizar os pequeninos. Muitas vezes nós distorcemos a palavra de Deus. Escandalizar os pequeninos é justamente isso, causar a miséria, usar o nome de Deus, bendizer a riqueza como uma forma de privilégio, quando a acumulação significa que tirou do outro, acumulou porque tirou do outro. São Tomás de Aquino mesmo, acho que lendo esse trecho de Tiago, São Tomás de Aquino diz: aquilo que está no teu armário sobrando não é teu, é do pobre. Aquilo que você está acumulando não é teu, é do pobre. E se ele se apropriar disso, ele comete um ato de justiça, porque é dele. E se ele não se apropria, é um ato de caridade, porque é dele e ele deixou para você. Mas quem foi o louco que disse isso? Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico. São Tomás de Aquino, que fundamenta toda a teologia e o pensamento escolástico, a mais tradicional e a mais clássica das formas de pensar da igreja. É isso que diz São Tomás. E que aqui em São Tiago fica muito claro: vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo ao assassinato, à morte desnecessária. Eu tenho ouvido muito falar nesses últimos tempos de médicos, não sei se há algum médico ou alguma médica aqui, dizendo que muita da medicina que se exerce hoje com o nosso povo é medicina de guerra. É medicina de guerra. Se trata só dos sintomas, não se cuida da saúde das pessoas. É uma medicina que cuida da doença e que comercializa a doença. E nesse sentido, as doenças do trabalho, as doenças da crise climática,
as doenças do ar irrespirável que está atingindo nossas cidades e que está atingindo a vida das nossas crianças e do nosso povo, dos idosos que estão com problemas respiratórios, de pandemias e endemias e de novas doenças e agravamento de outras que vai acontecendo sucessivamente, porque a água perde a qualidade, o ar fica irrespirável, a vida baixa qualidade, os alimentos são envenenados. Isso é a mistanásia, é fabricar a morte do povo, é fabricar a morte dos pobres, é fabricar a morte daqueles que não têm como se defender. Tudo movido por um princípio dramático e terrível e demoníaco, o princípio do lucro, o princípio de ganhar, ganhar e ganhar. Não importa se esse acúmulo contínuo mata os pobres, os fracos, os pequenos, mata o povo, os idosos, as crianças. Por isso que Jesus vai dizer: quem puser obstáculo na vida destes pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse no fundo do mar. Jesus vai dizer: se tua mão te leva a pecar, tua mão que age de maneira gananciosa, que age para o lucro, para falsificar, para dilapidar, para desviar, para enriquecer e buscar a causa própria, corta. Corte-a, é melhor entrar no reino sem a mão do que ser alguém que prejudica a vida do povo. E assim Jesus vai dizer: o seu pé, os seus olhos, dizendo, esse mal tem que ser cortado pela raiz. Você, quando vai em direção ao mal, quando você busca o mal, quando você olha e cobiça, é melhor cortar pela raiz tudo isso, porque o seguimento de Jesus exige radicalidade. O seguimento de Jesus não é de meias medidas. O seguimento de Jesus não é fazer acordo com a maldade. O seguimento de Jesus exige radicalidade. Radicalidade que corta o mal pela raiz. Radicalidade que não permite o sofrimento e a miséria do povo. Lendo esses textos, a gente percebe como é conflitivo seguir Jesus. Como é conflitivo seguir Jesus nesta cidade, neste tempo, onde as desigualdades são escandalosas, onde as desigualdades clamam aos nossos olhos. É difícil encontrar alguém que a gente pergunte: você já viu um irmão comendo do saco de lixo? Vocês já viram? Viram ou não? Viram? A gente vê isso aqui em São Paulo quantas vezes? Irmãos esperando restaurantes, lanchonetes, jogarem a comida fora para buscarem alimento. Quanta gente se lavando em bicas, em água, na sarjeta. Nesse momento de crise climática tão violento que a gente está vivendo, não ter acesso à água potável. Aonde que os pobres têm acesso à água potável nessa cidade? Há cidades no mundo que têm fontes pela cidade para que as pessoas possam ter acesso à água. Aonde tem acesso à água potável? O duro é pensar até, e é duro dizer isso, se as nossas igrejas têm acesso à água potável para os catadores de material reciclável, se nas nossas igrejas há acesso à água potável para os moradores de rua, se há um ponto de água que as pessoas possam acessar, de água potável. Ah, vocês conhecem?
Pois é, aonde está então? Como é que nós podemos ouvir essa palavra de Deus e não ficarmos incomodados? E não nos questionarmos se nós não devemos de ser de uma maneira diferente? De não sermos sectários, de não sermos condenadores, mas de sermos justamente acolhedores. Pessoas que acolhem, que fazem do compromisso do Evangelho uma transformação. Vamos pedir muito nesta celebração de hoje. Que a palavra de Deus não seja ineficaz, mas que a palavra de Deus seja transformadora, para que este mundo seja mais humano e onde todos nós possamos viver como irmãos e irmãs. Amém.